O que eu achei mais bonito da manifestação da menina... Atenção, estamos atrás dessa menina que deu a ideia decisiva para a construção da arquitetura da moradia. Hoje encontramos aqui o arquiteto que criou a moradia. E nós estamos falando como foi a história, como foi o desenvolvimento deste projeto que temos aqui. Ele está nos explicando que a principal inspiração desse projeto foi as repúblicas de Ouro Preto, logo depois de discutir em diversas assembleias com a presença de 60, 70 a 80 alunos. Como eram os processos de reunião? Como eram as rotinas das reuniões para constituir a moradia? Olha, acabou se criando uma rotina que eu acho que foi decisiva, digamos, para o êxito desse parlamento. E é que elas começavam às 5 da tarde, às 6h30, 7 escurecia. Tinha gente que só tinha almoçado ou nem tinha almoçado. E aí teve um dia que alguém disse assim, vamos até o Sancho. O Sancho era um bar que ficava muito perto do campus. Pois bem, lá todas as reuniões, a partir de uma certa hora, era assim como uma reunião em 2 tempos. A gente saía do DCE, ia até o Sancho e aí ficava até bem tarde. Que essa simbiose entre nós e vós nos traga frutos. Nós tivemos durante 5, 6 meses reuniões semanais com toda a representação estudantil, os diretórios, o DCE, etc. Isso gerou um grupo que variava entre 60 a 80 em cada reunião. 60 a 80 pessoas? Em cada reunião. Ok. O primeiro momento das reuniões foi destinado a mostrar para os estudantes, através de documentos fotográficos, moradias estudantis nos Estados Unidos e na Europa, onde questões de convivência eram todas muito evidentes, ou seja, eram projetos onde o espaço comum, o espaço público era importante. Então, foi a possibilidade de discutir, porque uma coisa o pessoal conhecia o CRUSP, e falar em CRUSP era falar no diálogo. Eles não queriam nada que parecesse com o CRUSP. O CRUSP tinha sido invadido pela polícia, o CRUSP são uma série de previnhos onde tem uma portaria e um zelador, o controle de entrada e saída é absolutamente total. Se a polícia queria prender alguém, era só ficar na porta de cada um desses blocos, entendeu? Então, o CRUSP tinha uma história, no fim da ditadura, a história era comum. Então, os estudantes queriam algo que fosse quase o oposto disso, de alguma maneira. No segundo momento, eles começaram a fazer desenhos mais ou menos assim, por exemplo, eles vieram com a ideia da Praça do Janeiro, mas como é que era isso? Era um círculo grande e aí uma série de círculos menores, por exemplo, eles vieram com a ideia da Praça do Janeiro, mas como é que era isso? Era um círculo grande e aí uma série de círculos menores em volta que eram as casinhas, etc. e tal. Não tinha arquitetura, mas tinha uma ideia de organização. E tinha também esse objetivo de socialização? Tinha. Porque círculos, círculos, círculos e uma praça no meio. Então o objetivo era que todas as casas tivessem uma conexão. Isso. Okay. Então, isso começou a acontecer. Essa questão das casas se conectarem através de uma porta, de um pátio, etc., ela foi uma questão que eu propus porque me parecia mais ou menos evidente que aconteceriam coisas do seguinte tipo: roqueiros vão querer morar juntos. Também para mim era claro de que poderia haver outro tipo de associação, corintianos juntos, gente de Limeira, e de repente não cabem os corintianos que quisessem morar juntos em uma casa não caberiam. Então eu teria que permitir a possibilidade de ampliar as casas. A forma de ampliar as casas
entendi que era possível através dos pátios e de portas desse tipo. E quem fosse absolutamente refratário a qualquer convivência, era só atravessar o pátio e manter a porta fechada. A decisão de relacionar com os outros ou não, também depende de uma decisão mesmo, de pegar e fechar a porta. É um direito individual. Mas, acreditando de que, de qualquer maneira, querendo abrir a porta, ela permitiria um tipo de convivência diferente. Teve um momento que eu acho que isso para mim como arquiteto foi muito importante, nessas reuniões de 60, 70, 80 pessoas, e depois... Que ano foi essa reunião? 87, 88. Em 87, 88. Depois de ter mostrado muitas moradias europeias e americanas, porque o pessoal não tinha outra referência a não ser próximo do que é uma moradia. Na época não tinha moradias. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. O projeto caminharia daí para frente, considerando a questão do espaço público como algo tão importante quanto o espaço privado de cada casa. Entendeu? Sim. E foi uma menina que eu nunca mais vi, que não sei o nome dela. Isso que eu estou contando para você, eu já contei muitas vezes, tanto aqui dentro como fora, e ainda tenho a esperança que algum dia essa pessoa se apresente, porque eu gostaria de rever. Atenção, estamos atrás dessa menina que deu a ideia decisiva para a construção da arquitetura da moradia. E a partir desse momento começaram a surgir dois projetos. Dois. Um que é projetos, ideias, na verdade. Ideias que foram propostas por esse coletivo de 70, 80 estudantes. Tomou ao pé da letra a ideia da República de Ouro Preto. Grandes casas de habitação coletiva, ou seja, morando 20, 30, 40, como ocorre em Ouro Preto. A República de Ouro Preto, a maior parte delas eram, pelo menos até onde eu lembro e conheci, casas, sobradões coloniais, com muitos quartos, onde morava muita gente. Então, houve uma corrente, nesses 60, 70, 80 estudantes, que tomou ao pé da letra a ideia da República de Ouro Preto e imaginou fazer não unidades individuais, casinhas, mas de fazer casonas onde morasse muita gente. E isso foi... E um outro grupo que preferia um pouco o que está aí. Isso foi para votação. E para votação, que ganhou é um pouco que está aí. Mas eu entendi que a proposta de radicalizar a questão da convivência, primeiro que não era consensual. O que não era consensual? A casona, A casona. A casona com 30, 40. Então, sei lá, aqui na moradia haveria o quê? Não sei, umas 20, 30 casonas. Eu percebi que isso era óbvio, né? Chegou-se a votar, nem me lembro, ganhou, não teria estourado, mas ganhou bastante isso de ter as casas, como estão. Como estão não, porque ninguém desenhou casa nenhuma, mas em volta daquele círculo que era o jardim, havia pequenas bolinhas. Na outra proposta havia grandes bolas. Tá? E aí eu entrei, digamos, de uma maneira de dizer que, bom, gente, não dá para marchar agora no começo do projeto.
Então, o que a gente poderia fazer, que a meu ver, inclusive, seria melhor para todos, é que as casas se conectassem. Isso permitiria ter casas com 20, 30, né? Ou casas com 4, 5 pessoas. E aí, todos acharam que era bastante lúcido, entenderam que ficavam os 2 blocos atendidos e